Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Queria te convidar para os nossos seminários. Nós estamos aqui hoje é dia 4 de fevereiro de 2023 e nós estamos no seminário Panorama Escatológico 1. Daqui a 15 dias nós faremos o Panorama Escatológico 2 e eu queria te convidar para estar conosco. Estamos em São Paulo e temos o seminário presencial. Se você quiser participar conosco aqui em São Paulo, na Zona Sul, você pode fazer a sua inscrição, que vai estar em algum lugar aqui, ou a gente sempre tem um formulário para deixar liberado para vocês. Se você quiser participar conosco a cada 15 dias, online, também você pode participar. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, fica de olho, se inscreve no canal, assiste, deixa seu like, deixa um comentário, uma pergunta se você quiser, porque a gente sempre responde, demora às vezes, mas a gente sempre responde. Vamos então conosco? Deus te abençoe. Até o próximo seminário. Shalom, shalom. Muito bem. Chegamos ao nosso panorama escatológico, a visão panorâmica da escatologia bíblica. Essa é uma adaptação dos nossos seminários antigos que se chamavam Panorama do Apocalipse. Porque a gente não vai nem entrar no Apocalipse, mas a gente vai situar o Apocalipse dentro da palavra de Deus, para nós entendermos porque nós estamos estudando o último. Se tem um último, tem um primeiro. Se tem um primeiro, também tem um meio antes de chegar no último. Isso tudo é importante para nós entendermos o todo. Muita gente tem medo, né, de estudar o Apocalipse, está cheio de tabu espiritual, mental, um monte de barreira que a gente coloca para o nosso aprendizado. Mas se a gente conseguir fundamentar direitinho, as pessoas não vão ter mais tanto medo. E como você está vendo aqui na imagem, a escatologia ela precisa ser estudada dentro de um contexto. Então nós precisamos dar um zoom out para analisar de todos os ângulos. E o panorama ele faz isso. Ele vai olhar para o Apocalipse de baixo, de cima, da esquerda, da direita, vai ver o contexto, vai dar zoom out, vai dar zoom in, né? Então, vocês estão vendo aqui Jerusalém, de vários lados diferentes. Lá no fundo você está vendo o Mar Morto, as montanhas da Judéia, e nós vamos ser bem-aventurados ao estudar o Apocalipse. É o único livro da Bíblia que diz que somos bem-aventurados ao ler, bem-aventurados ao ouvir e bem-aventurados ao guardar. Guardar, meditar, mastigar, conhecer. Por quê? Porque em tempos difíceis, se você conhece o mapa de cor, é bom. Em tempos difíceis, se você decorou qual vai ser a situação do clima, é melhor. Nós já sabemos onde pisar. Se apagar a luz, ficar tudo escuro e você decorou a disposição dos móveis na sala, maravilha! Muito bom! Vai ser melhor, você não vai tropeçar e não vai se machucar. Então, Deus queria que nós estivéssemos muito bem preparados. Ao estudar o Apocalipse, declare: ao estudar o Apocalipse, não serei confundido, serei abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Esse é o decreto que Deus libera sobre nós já logo no início do livro, que nós vamos ser abençoados. Mas nós precisamos entender o livro no seu contexto. E é isso que nós estudamos nesse primeiro seminário Panorama Escatológico 1. Vamos posicionar a escatologia e o Apocalipse no contexto do plano da redenção. Se você nunca ouviu falar do plano da redenção, hoje você vai decorar ele. De tanto que você vai ouvir o plano da redenção. Muitos cristãos nem sabem o que é isso e a nossa jornada depende de nós entendermos o que é o plano da redenção. Não tem como ser crente sem entender o que é isso. Então, estou dando um nome para um negócio que você vai falar, isso eu sei, isso eu nunca ouvi falar, isso eu sei, é ótimo. Vamos aumentar o conhecimento da pessoa e da obra do nosso amado Jesus. Esse é o nosso esboço que nós vamos tratar hoje, os nossos assuntos. Vamos falar o que é o plano da redenção, o que significa isso para a restauração da pessoa do homem, o ser humano, da onde ele saiu,
qual é o caminho que ele atravessa, para onde ele está indo e para onde ele deveria estar indo de fato, e não está indo. O homem em geral. Vamos entender o que é o corpo, a alma e o espírito, o que aconteceu conosco na queda de Adão. Como é que a gente vai fazer o caminho de volta para o Éden? Vamos entender algo que é crucial para todo ser espiritual compreender, a fusão das dimensões. Não tem como você navegar as dimensões do espírito sem entender o que é a fusão das dimensões. Depois, à tarde, a gente vai entrar na cronologia, que eu amo, vocês sabem que eu amo a cronologia, a gente só está sempre falando de cronologia. É importante, porque a gente tem que saber quando que começa, quando que vai acontecer. É nos nossos dias, não é nos nossos dias, já começou, está no meio, está no fim, onde que está? Ok? Então vamos ao plano da redenção. Vocês, alguns de vocês, têm essa apostila. Quase toda a nossa aula tem alguma coisa aqui nessa apostila a respeito dela. E quem não tem, me pede por WhatsApp, eu mando a versão eletrônica, tem um custo, R$30. Você me manda o Pix, eu te mando a versão eletrônica e você imprime, ou você espera um dia eu imprimir, que acabaram todas. Aí você fica só a sorte de quando vai acontecer isso. Mas só pode me mandar um WhatsApp sem problemas. O que significa redenção? Se nós vamos falar do plano da redenção, o que é redenção? Licença, pausa. Tá muito gostoso, mas está me distraindo. O ar tá ligado aqui, tá fechada a porta lá. Alright. Eu vou pedir para alguém me fazer uma gentileza de procurar uma pilha aqui dentro. Tem umas pilhinhas. E troca para mim, por favor. Eu acho que esse é o problema. Alright, voltamos. O que é redenção? Precisamos entender se vamos falar de plano da redenção. Jesus veio nos remir. O que raios é isso? Redenção, de acordo com um dicionário, e esse não é o melhor dos dicionários, é o ato ou efeito de remir ou redimir. Redenção teve origem nos primeiros séculos, que era, está até mal escrito, né? O ato de soltar escravos através de um preço, mas era isso aqui que eu estava procurando na definição. Vamos a uma definição melhor. De acordo com o latim, a palavra é redemptio. Obrigada. Funciona. Obrigada. De acordo com o latim, a palavra é redemptio. Deixa aí, depois a gente guarda. Não põe em cima não, que ela rodou no chão. Me conhece pouco. Deixa fechada, deixa aberta, não tem problema. Deixa ela num canto aí. De novo. Etimologia de redenção. De acordo com o latim, a palavra é redemptio, que vem de redimere. Redimere. Vai dar uma italianada nela, redimere. Onde emere significa comprar, obter ou ganhar. Então, a junção das palavras forma um recomprar, um comprar de novo, um reobter, um obter de novo. Comprar de volta, obter novamente. Em grego, a palavra é lutron. Literalmente significa resgate, preço de soltura ou o preço de um resgate. Então, se você tinha antigamente um escravo, o preço que você paga de resgate pelo escravo é uma forma de redenção. O ato de remir o escravo é comprá-lo de volta ou dar a ele a sua liberdade. Na Bíblia, onde está esse preço, esse valor de resgate para soltura de presos ou de escravos? Mateus 20, 28, nós vemos que tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate, em lutron, como um preço por muitos. Mateus 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em
redenção, em resgate por muitos, em preço, em troca, moeda de troca, a sua vida pela minha vida, resgate, lutron, que vem do verbo luo, que significa soltar. Então ele vem dar um preço para nos soltar, libertar, destacar, soltar, destacar, desprender o que está preso, atado ou amarrado. Você está preso na maldição do pecado. Ele vem, se faz maldição no seu lugar e te solta, te liberta, te compra, te resgata. Lucas 19:30, dizendo-lhes a Jesus dizendo para os discípulos: ide à aldeia fronteira e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho que jamais algum homem montou. Luo, solta, liberta ele e traz para cá. Literalmente, desprender, soltar, desamarrar. Mateus 16:19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares, aqui, para o nosso português está péssimo, né? Porque a gente, para nós ligar e desligar, é acender a luz e apagar a luz. O termo é amarrar e soltar e amarrar, prender e soltar. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que você amarrar vai ficar amarrado. O que você soltar, libertar, vai ficar solto, vai ficar liberto. Na terra ou no céu. For desligado na terra, vai ser desligado no céu. Se for solto na terra, vai ser solto no céu. Se for amarrado no céu, vai ser... Entenderam a dinâmica? Prender e soltar. É essa a palavra, luo. Mateus 5:19. Essa é a primeira menção de luo. Jesus diz que quem violar, anular ou soltar algum dos mandamentos, se referindo à lei e aos profetas, será pequeno no reino de Deus. Olha isso, você soltar, desprender. Aquele, pois, que violar, está traduzido violar, que é soltar, desapegar, um desses mandamentos, posto que dos menores, ainda que o menor deles, e assim ensinar aos homens, eu vou ensinar vocês a se soltarem dos mandamentos de Deus. Olha como é triste, terrível, quando nós encorajamos as pessoas a não lerem a lei de Moisés, por exemplo. E Jesus está falando da lei dos profetas aqui. Não precisa ler o Antigo Testamento. Aquele que soltar os outros, afastar, destacar os outros da palavra de Deus, qualquer que seja o princípio que está ali, será considerado o menor, o mínimo. Mas quem observar e ensinar será considerado grande. Então, o nosso galardão muitas vezes depende do nosso posicionamento diante da palavra. E aí você tem a palavra redenção com a junção dessas palavras. O lutron, está aí no lutrosis. Redenção, soltura ou libertação pelo pagamento de um resgate. 1 Coríntios 1:30 diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ele é a soltura. Porque Ele pagou o preço. Ele é a nossa liberdade, porque Ele pagou o preço. Ele nos soltou da maldição do pecado e nos apegou, nos fez apegar à lei que é Ele. É uma transação comercial para satisfazer uma solicitação jurídica. Veja que há um aspecto comercial de redenção e um aspecto jurídico. O salário do pecado é a morte. Então você está indo na direção da morte. Jesus vem e ele faz uma transação comercial para cancelar essa sentença de morte. Então ele se faz maldição no seu lugar, ele pega o seu salário para ele, que é a sentença de morte, numa transação comercial para limpar o seu nome diante do juiz, para satisfazer uma necessidade jurídica. Alguém precisava morrer no seu lugar. Alguém precisava morrer para pagar por esse preço do salário do pecado, que é a morte. Romanos 8:23, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo,
aguardando a adoção de filhos, a soltura, a libertação pelo pagamento de um resgate, a redenção do nosso corpo. O nosso corpo também está indo para algum lugar, porque é uma questão jurídica. Ele vai voltar para o pó por causa do pecado de Adão. E Jesus vai dar um jeito. Ele vai fazer. Vai dar um jeito, não. Ele já deu um jeito. Ele fez uma transação comercial e na segunda vinda nós vamos entrar na satisfação dessa jurisdição. E nós vamos ressuscitar dos mortos. É uma transação comercial para satisfazer uma solicitação jurídica. E no hebraico, como é que está essa palavrinha redenção? Tem um monte de palavra traduzida a redenção em português. Geulah, que vem do verbo gaal, redenção, de remir. Ruth fala assim, capítulo 4, versículo 6. Então disse o resgatador, o remidor, para mim não a poderei resgatar ou remir. Ruth tinha mais um parente, Noemi tinha mais um parente além de Boaz. E ele tinha a prioridade para resgatar, para apagar a morte, a sentença de morte, a falta de herança, o nome de Noemi, a linhagem de Noemi, a linhagem de Elimeleque, na verdade. Elimeleque, Deus é o meu rei. A linhagem de Deus, que é o meu rei, foi interrompida quando aquela família saiu de Israel. Quando eles voltam, tem alguém que pode fazer essa transação comercial para satisfazer a questão jurídica. Mas ele não quis. E aí, pela lei, Boaz entra em ação e ele traz esse resgate. Ele satisfaz o comercial, a troca, para que o jurídico seja acertado. Redime tu o meu direito, o dever de redenção, porque eu não poderei fazê-lo. E no versículo 6 de Êxodo 6, nós vemos, portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou Yahvé, e vos tirei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei, vos remirei, com um braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Esse é o mesmo termo usado em Levítico 25. A gente está falando aqui do quê, né? Deus promete para Moisés que ele vai resgatar, é o resgate, o comercial. Ele vai resgatar o povo e Deus exerce o seu direito de remidor, levando Israel do cativeiro e lhes apresentando, chegando no Sinai, o quê? Que documento que foi apresentado para Israel chegando no Sinai? A Ketubá. A Ketubá, que é a lei, que é o documento de casamento, a certidão de casamento, com todos os direitos e deveres do noivo e da noiva. Esse é o mesmo termo usado lá em Levítico 25, para o resgate ou a redenção da terra no ano do jubileu. É uma transação comercial para cumprir um requisito jurídico. E a primeira menção de Geulah está lá em Levítico 25, 24, na redenção e resgate da terra no ano de jubileu. E nesse próximo slide a gente vai ver aqui Davi falando de uma transação, dessa transação numa oração, mas ele usa um outro termo. E só para curiosidade, em Gênesis 48, 16, o primeiro lugar onde Gaal é usado, esse remir, antes de morrer, Jacó pede a Deus, ao mesmo Deus que o tem remido ou livrado até aqui, que abençoe a José e seus 2 filhos. Deus, essa transação que o Senhor fez comigo, faz também com os meus filhos, eles possam entrar nessa aliança, nessa transação comercial de sangue, de aliança, para que, juridicamente falando, nós possamos estar diante de Deus, o justo juiz, de forma aprovada. E então, 1 Crônicos, ou primeiro livro de Crônicas, 17, 21. Quem há como teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar, para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome, com essas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito, que resgataste do Egito, que
que livraste, que soltaste das amarras da escravidão lá no Egito. Uma transação, ele lembra, ele está orando e Deus está falando para ele, Davi, eu preciso que você me dê uma casa. Por que você tem uma casa? Eu não tenho casa, eu preciso de uma casa. E Deus lembra que Deus fez aliança. E ele fala assim, Deus faz aliança comigo, o Senhor fez comigo, faz com Salomão também. Haja proteção e resgate na vida dele. Lembra da transação comercial que o Senhor fez com base na aliança jurídica, aliança escrita que o Senhor fez. Está firmada essa lei lá do Sinai, essa aliança de casamento. Salmo 49, 7 a 8. Olha como é lindo isso. Remir e resgatar a alma de um irmão é caríssimo. Se esse irmão não for resgatado, a alma dele vai se perder para sempre. Mas não é qualquer homem que pode fazer. Olha o que está escrito. Ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. Porque a redenção da alma é caríssima. Quem tentar não vai conseguir. O sangue do homem ou do animal nunca vai poder pagar o resgate para um outro ser humano. A transação comercial, para se concretizar a transação jurídica, para a salvação de uma alma, somente pode ser realizada por alguém que é Deus, que é Jesus. Tem outro termo aqui ainda em Padá. A redenção, a distinção, a separação, a divisão. No Salmo 111, versículo 9, diz assim, enviou ao seu povo a redenção, a distinção, a separação, nos separou de algo para nos unir a Ele. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Êxodo 8, 23. Farei distinção. Olha que interessante, é a mesma palavra. Lá no Êxodo, na quarta praga, quando Deus fala assim, farei distinção entre o meu povo e o teu povo, amanhã se dará esse sinal, quer dizer que as moscas não entrariam no Gósen, na terra dos israelitas. As moscas paravam numa barreira invisível e não podiam entrar. Deus fez redenção. Deus fez redenção naquele momento. Sabendo então que a redenção implica numa transação comercial, uma troca, para satisfazer uma exigência jurídica para a salvação da humanidade, vamos voltar ao plano da redenção, onde Jesus fez ele satisfez essa necessidade jurídica com uma transação comercial. Que plano é esse? Como é que ele está escrito? Como é que funciona isso? Bem, já sabemos o que está escrito na Bíblia, certo? A tua Bíblia, tudo que tem aqui diz respeito ao plano da redenção. A Bíblia foi escrita para a humanidade caída encontrar o caminho de volta para o Pai. Aqui nós vamos ver as exigências comerciais, ou as transações comerciais que vão satisfazer as exigências jurídicas para que nós possamos voltar. Aqui você já está, só nessa frase você já sabe que a humanidade caiu, não está no lugar da sua origem de criação, e ela precisa encontrar um caminho de volta. E só existe um caminho de volta. Nós poderíamos dizer que Jesus veio porque Jesus é o caminho. Então, a Bíblia, ela não é só a Bíblia, né? Jesus é a palavra e ela veio. Ele se tornou carne. A palavra, o verbo se tornou carne para que a humanidade caída pudesse voltar para a casa do Pai, e Jesus é o caminho. Diga para o seu vizinho assim, Jesus veio para que você encontrasse o caminho de volta para o Pai. Viu? Esse é o plano da redenção. Jesus veio para nos resgatar, nos levar de volta. E se nós o temos, e ele está escrito em nossos corações, então essa é a maior arma de evangelismo. Olha o que está escrito lá em 2 Coríntios 3:3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério,
escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, em nossos corações. Quando você chega para alguém, você é um livro, você é uma carta. Deus escreveu em você o seu testemunho, a sua história de vida, como você o conheceu, como você encontrou o caminho, está tudo escrito aqui. E você, quando você vem diante de alguém e jorra rios de águas vivas, essas águas vivas vêm cheias das letrinhas da palavra que são Jesus, que está escrito no teu coração. E quando você abre a boca para falar, você está liberando os decretos, a vida do próprio Deus que está em você, porque o DNA dele está em você, o sangue dele corre nas suas veias. E ele é a vida que está no seu sangue, ele é a palavra, você fala, sai a vida que está no sangue dele para aquela outra pessoa, junto com a palavra que ela vai receber na audição ativa, e que o espírito dela vai agarrar e dizer, eu preciso dessa vida, eu preciso dessas águas na minha terra seca. Isso dava um bom short. Eu gostei. Deus é santo, glorioso, poderoso. Gente, preciso contar para vocês, eu descobri, finalmente entrei naquele bendito daquele, como é que chama? Pinterest. Não me processem, Pinterest. Mas eu amo as figuras ali, ó. Eu até coloquei, deixei até o... para vocês saberem de onde que veio, tem até uma marca d'água ali. É uma arte mais espetacular que a outra. Às vezes eu dou risada, às vezes eu choro, às vezes eu começo a adorar a Deus, porque o meu esposo está ali, eles pintaram ele, é lindo. E o plano da redenção? O que é? É descrevendo ele. Ele é a estratégia, é um plano, certo? É uma estratégia. Para quê? Para a restauração da humanidade. Eu vou falar a mesma coisa de várias maneiras diferentes, para a gente entender o que é a salvação, o que é a redenção, o que é o resgate, o que é o plano da redenção, o que Jesus veio fazer por nós. E então, qual é a finalidade do Apocalipse estar na Bíblia? Faz parte dessa estratégia do plano da redenção. É a reta final. Toda estratégia tem começo, meio e fim, todo plano tem começo, meio e fim. O Apocalipse é o finzinho ali da estratégia para a redenção da humanidade. A Bíblia vai nos dar os termos dos eventos, o que precisa acontecer para essa redenção, o tempo, o lugar, o modo, como é que serão realizadas todas essas transações comerciais ou a transação principal, que é a cruz, para satisfazer todos os requisitos jurídicos para essa restauração. Lembrando que nós fomos criados na fusão das dimensões aqui na Terra. Alguém se lembra disso? Só para dizer, gente, você saiu das chamas infernais para entrar em águas vivas. Conforme eu estava escrevendo, eu devia ter anotado, eu esqueci. O Senhor me mostrou uma analogia assim. Aqui sempre é o meu Éden, né? Então, um dia a gente estava saindo do Éden, e aí aconteceu um problema, quebrou o trem, nós descemos do trem, não pudemos mais voltar para o trem e seguimos num outro trem. E esse trem, ele tem um destino fixo, Lago de Fogo. Nós nascemos com um destino fixo, rumo ao Lago de Fogo, é uma rota traçada já garantida. Em cada estação por onde nós paramos, você só desce para sair desse caminho, porque tem uma cruz ali. Mas você só desce se você quiser o caminho da cruz. Então, há muitas paradas nas nossas vidas, Deus nos permite ter muitas paradas, muitas estações. Mas tem gente que não desce nunca do trem. Segue forever and ever and ever. Misericórdia. Saiba que na sua vida, são tantas as oportunidades que Deus te deu de descer numa estação onde tem a cruz ali. Não parece tão bonito quanto esse trem cheio de luxo que está indo para o Lago de Fogo? Parece simples, parece meio preto e branco. Mas quando você chegar nessa cruz, você descer desse trem, aperta lá o botão da emergência para ele parar. Desce do trem, vai até essa cruz.
quando você tocar nela, você vai ver que estava tudo de ponta cabeça. E o que você estava vendo nesse luxo colorido, na verdade, era o preto e branco, sem vida, sem cor. E quando você chega na cruz, ele abre os teus olhos e você começa a ver as cores gloriosas da criação de Deus. Um vislumbrezinho de como era no Éden. E aqui você vai embarcar numa outra jornada, tem outro trem voltando, nos levando de volta para a casa do Pai. É o caminho da salvação, o caminho da santificação, o caminho da redenção, porque ele fez, ele pagou o preço. Houve o resgate, ele fez a transação comercial ali, mas nós agora também temos de caminhar por esse caminho que é Cristo. Atravessou a porta, continue, não acaba na cruz. Continue. E nós saímos de uma realidade onde havia uma fusão das dimensões, que a gente vai falar muito sobre isso, e quando a gente sai dessa fusão das dimensões, que fica tudo preto e branco, e o inimigo nos colore com óculos chiques e enganosos, que distorcem toda a realidade, porque a realidade de fato está em Cristo, porque fomos criados em Cristo. Por isso nós saímos dessas chamas, dessa rota traçada e entramos nas águas vivas, no alento, no refrigério de Deus. O Apocalipse é a reta final da estratégia da redenção. E essa reta final é o período de transição. Nós tivemos uma transição na cruz, a humanidade passou por um momento de transição ali, de trevas para a luz, a sombra se tornou realidade, a sombra da lei, tudo que a lei apontou se tornou realidade em Cristo, quase tudo. Mas agora nós temos ainda uma segunda vinda. Temos uma outra transição. Então, a primeira transição na cruz e a segunda transição para é o tempo da consumação da era. É a transição para o milênio. É como se a gente chegasse na última estação do trem que começou a voltar e aí a gente desembarcasse e ali ressuscitam os mortos, são transformados os vivos e nós ascendemos para um reino que está descendo sobre a terra. Outra transição. E essa transição final é do que fala o Apocalipse. É o tempo em que os abalos da fusão das dimensões se fazem sentir. E a gente já tem falado muito desses abalos, porque os céus já começaram a descer. E a transição entre trevas e luz, entre o domínio do homem que foi entregue a Satanás e o domínio da restauração, do domínio do homem, da pessoa de Jesus. Pensa assim, você estava lá no Éden, Satanás pega, né, o homem entrega de bandeja o domínio da terra, o domínio da criação. Nós entramos nesse trem, saímos desse trem, entramos pelo caminho da cruz, pegamos um outro trem e aqui Deus está restaurando essa humanidade que recebeu o domínio. Mas chegará um momento em que esse domínio será retomado por quem? Pelo próprio Deus, na pessoa de Jesus. Nós vamos dominar junto com Ele, nele. Assim foi o desígnio original, que nós sempre estivéssemos fazendo isso nele, com Ele. Já nascemos no Éden vestidos e revestidos de Cristo, coroados de glória, cheios do Espírito Santo, com o DNA do Pai. Assim nós nascemos. Perdemos tudo isso. Tudo que Paulo descreve que nós vamos ter de volta é o que estamos fazendo nessa jornada. Quando chegamos a Jesus, Ele nos veste, estávamos nus como Adão. E Ele nos veste, nos reveste novamente. As nossas vestes espirituais são restauradas. Aquela realidade edênica nas dimensões do Espírito são resgatadas. No Éden, então, a gente tinha uma fusão de dimensões, os céus estavam na terra. Nós estávamos totalmente unidos com a pessoa de Deus, com o Espírito de Deus. Quando saímos, perdemos o acesso a essa dimensão onde estava a árvore da vida.
a gente diz que está lá, né? Ela se destacou do nosso acesso, porque o Espírito morreu, está morto em delitos e pecados. E agora nós entramos numa jornada para voltar a essa fusão das dimensões, mas elas estão separadas até a segunda vinda de Cristo. E quando a gente diz que os céus estão descendo, é porque os abalos das dores de parto dos últimos dias são a terra, os céus, não o céu, os céus e a terra que estão debaixo da corruptibilidade estão sentindo a presença da glória de Deus. E começam os abalos. Está chegando a hora do bebê nascer, começam os abalos. Está chegando a hora da transição dos reinos, do reino que está debaixo do domínio de Satanás para o reino que vai estar debaixo do domínio de Cristo. E os céus descendo para essa transição, céus atmosféricos, o segundo céu e a terra e o que tem debaixo da terra começam a gemer e a abalar, porque a glória de Deus não deixa nada intacto. Ele vem para ressuscitar tudo que está morto. Tudo, não vai sobrar nada que não seja tocado pela glória de Deus na sua segunda vinda. A transição que nós estamos aguardando, que é descrita no Apocalipse, ela é bancada pela transição, pela transação da redenção. Vou falar isso de novo, devia fazer um slide com isso, né? A transição é bancada pela transação da redenção. Houve uma transação, foi uma transação comercial na cruz, na redenção. Essa transição final só pode acontecer por causa daquela transição inicial da cruz. Para compreender essa reta final, a Bíblia é um mapa que mostra o caminho para a humanidade caída voltar à casa do Pai. Falei para vocês que eu ia repetir de novo, de novo, de novo. Né, o Apocalipse, para a gente entender o Apocalipse, é preciso contextualizar dentro da Bíblia. Então a gente precisa saber de onde saiu, que parte do Apocalipse está nesse plano da redenção, nessa jornada. Para que ela serve então, de novo? Ela é o mapa, ela é o nosso guia. A gente fala, já virou clichê, mas ninguém usa de fato, ninguém vive isso, né? A Bíblia, ela é o manual do proprietário. Ela é o manual do fabricante. A gente não sabe como a gente funciona sem a Bíblia. Por isso que a gente precisa ler e estudar, para a gente saber que saiu de algum lugar e precisa voltar para esse lugar e como é que volta. Então a Bíblia mostra o caminho da cruz. Ou seja, a Bíblia nos ensina como voltar para o Éden. Nós temos dois caminhos, duas realidades. Uma eternidade com Deus, no Éden, por meio da cruz. E uma eternidade sem Deus. Eu espero que você esteja anotando como é que você vai conversar com a próxima pessoa que Deus enviar para conversar com você. Porque nós não estamos mais em tempos de nós encontrarmos as pessoas na rua, na farmácia, no supermercado, na escola, no trabalho, olhar para essa pessoa sabendo que ela está indo para o inferno e não falar absolutamente nada. Nós podemos falar com um sorriso? Sim. Nós podemos falar com unção? Sim. Mas palavras também, sabe, é uma boa ideia. Já vai trabalhar falando Espírito Santo? Manda alguém. Mas pelo amor de Deus, já apavorei, já pedi, já apavorei. Como é que faz isso? Me dá as palavras, me mostra como funciona isso. Eu quero ter palavras de vida eterna. Para onde irei? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para quê? Sim, mas só não. Para transbordar, para jorrar, para impactar outras vidas. E lembre-se, você é só parte do processo naquela vida, por isso a gente ouve o Espírito Santo para saber se essa vida é para quebrar a terra dura, se essa vida já está semeada, é só para regar a sementinha, se essa vida já é uma colheita. Não é todo mundo que vai aceitar Jesus, porque não é todo mundo que está pronto. E ouvir o Espírito Santo é isso. Ouvir Deus, essa vida precisa de quê?
Eu me lembro nas minhas viagens, nas minhas aventuras com o papai, que eu nunca sabia o que ia acontecer naquele dia. Eu acordava e falava, papai, eis-me aqui. Para onde vamos hoje? Primeiro rumo era o café da manhã do albergue. Né? Fazia minha ceia com o que tinha. Água, suco de laranja, se tivesse suco de uva, estava no lucro. E aí, falava, ok, Deus, para onde vamos agora? Primeiro vamos sair do albergue. Sim, sim, Deus. Ok, direita, sim, senhor. Posso ir tirando foto? Vamos, filha, de turista, bora lá. E ia lá, eu tirando foto. De repente, me lembro de uma ocasião que veio um homem da África, bem africano, mas bem preto. Pode falar preto, né? Pode? Bem preto mesmo. E eu estava tirando foto e ele veio e me perguntou, quer que eu tire para você a foto? E aí você fica assim, né? Sim, não, estranho, não conheço. E o Espírito Santo falou, sim, né, filha? Sim, que é o seu encontro que eu estou mandando de hoje. Eu, entendi. Pois nós passamos o dia inteiro conversando e ele era um homem de Deus que estava ali buscando uma resposta. E nós passamos conversando para que ele pudesse ter a resposta, porque eu tinha as respostas que iam ajudar ele a chegar na resposta, que era uma coisa pontual da vida dele, cívica. E todos os dias dessas aventuras, dessas viagens com Deus, todos os dias tinha uma experiência, tinha uma aventura que era conhecer alguém que precisava de um toque do Senhor. Até que chegou um momento que eu falei, Deus, para tudo, não tem um que vai aceitar Jesus comigo? Porque, assim, dá um chance a mais, né? A gente parece que precisa, o ego precisa que alguém fale sim para Jesus. E aí ele falou, filha, não me atrapalha. Não me atrapalha. Eu estou atrapalhando? Vai atrapalhar se você quiser toda hora colher, quando não é hora de colheita. Vai colher espinho e abrolho. É isso que você quer? Não. Então, respira. Apolo faz uma coisa, Paulo faz outra. Então, você vai fazer o que eu quero nesse momento, nessa vida. Na próxima estação dela, vai chegar outra pessoa que vai fazer o resto, até chegar o dia da colheita. É assim, não preciso ficar assim, com aquele complexo de culpa, porque não tenho números para apresentar. Não. Para mim, o que está contando é que você está me ouvindo e me obedecendo. Você entendeu o que eu disse? Ouvir e obedecer. Eu atrapalhei todo o seu esquema agora, eu sei. Precisa ouvir o Espírito Santo, porque quem é nascido da água e do Espírito, se não vir, se não enxergar, ver, o reino não é nascido da água e do Espírito. Se não entrar. Porque quem é nascido da água e do Espírito, quem é nascido de Deus, vê e entra. Ouve, não tem como, gente, precisamos exercitar os nossos ouvidos espirituais. Como é que você vai ser crente se você não ouve Deus? Se você não ouve Deus, você vai falar, Deus, eu preciso te ouvir. Não é para você ter culpa, não é condenação, não é mimimi. É, eu quero, é minha herança, eu vou. Tu vai orar, tu vai jejuar, tu vai fazer o que for. E vai pedir, porque quando a gente pede uma coisa boa que está na palavra, Deus quer dar. É ou não é? É ou não é? Então. Ouvir e obedecer, assim nós cooperamos com Ele. A obra é dele. Não é para você sair fazendo sozinho. Sozinho você já está na sua independência na qual você nasceu aqui na Terra. Quando a gente volta para Jesus, a gente volta para dentro dele, a gente volta para a dependência dele. Tem que mudar tudo. Muito bem. Jesus é o caminho para a nossa eternidade com Deus, é a mudança do trem. Um estava indo para a eternidade sem Deus, a gente desce na estação, quando a gente decide que não tem outra estação, né? As estações de conexão são todas só com isso, só com a cruz. E Deus te faz passar por um monte delas até você decidir descer, antes que o trem caia no abismo do lago de fogo.
mas a alma pode escolher. O plano da redenção descrito na Bíblia é para o resgate, redenção, do intento original da criação, aquilo que eu descrevi ali no Éden, aquilo que nós tínhamos com Deus, aquela perfeição. O plano da redenção é a estratégia de Deus para fazer a gente voltar para esse lugar de bênção. Certo? Certo. Vamos dar uma olhadinha no que a Bíblia tem a dizer com isso. Eu quero ler com vocês João 14, mas antes a gente vai aqui no 13 para pegar um pouquinho de contexto. Primeiro, fato, a Bíblia é Jesus. O verbo se tornou carne, a palavra se tornou carne. Que palavra? A lei e os profetas, que são Jesus. Jesus tem um plano, certo? Sim, é o plano da redenção, plano para nos restaurar. Ele é o plano. João 13, 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis. E o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir nesse momento. Aí, lógico que Pedro não se aguenta e tem que falar, porque Pedro quer saber de tudo o tempo todo. Vocês assistem The Chosen? Por favor. Pedro, ele quer mandar em tudo, ele quer organizar tudo, ele quer ser o líder de todo mundo na ótica deles, de quem fez o programa, mas é boa. O Pedro quer saber, mas como assim? Você vai para onde? Que eu não posso saber para onde você vai. Eu sou seu discípulo. Para onde você vai? E Jesus falou assim, olha, Pedro, para onde eu vou? Você não pode me seguir agora. Mais tarde, daqui a 2000 anos, ou no seu caso, daqui a pouco, quando você morrer mártir, pendurado numa cruz de cabeça para baixo, você vai me seguir, mas você não precisa saber agora muita informação, você vai despirocar. E Pedro fala assim, mas Senhor, por que eu não posso te seguir agora? Porque eu quero te seguir até o fim do mundo, eu te sigo aonde for. Eu te daria a própria vida. Sim, Pedro, o galo vai cantar e tu vai me negar 3 vezes antes. Acho que Pedro ficou embasbacado com essa revelação. Versículo 14. Cadê? Não se turbe o vosso coração. Calma, respira todo mundo. Vocês não vão me encontrar agora, mas vocês vão me encontrar. Não se turbe o vosso coração, aquieta-te. Crede em Deus, crede também em mim. Tudo que está escrito vai se cumprir. Deus é Deus, Ele é fiel, Ele é bom. E olha, eu estou indo para esse lugar porque tem muitas moradas na casa do meu pai, sabe? Muitas. E se não fosse assim, eu não falava, né? Eu falo a verdade, eu sou Jesus. E eu preciso ir para preparar lugar para vocês, mas vocês não podem ir, eu preciso ir na frente, entendeu? E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Eu vou preparar lugar, mas eu voltarei. O brado do anjo, a voz da trombeta, o grito de Jesus, tem outro texto que fala que ele brada também. E eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E para que vocês saibam que eu sou o caminho, e vocês vão saber para onde eu estou indo. O caminho para onde vou. E aí Tomé pergunta assim, estou muito racional ainda, não entendi as coisas do Espírito ainda, Senhor, a gente não sabe para onde você vai, como é que a gente vai saber o caminho se a gente não sabe para onde você vai? Tipo, mapa, né, trajetórias, aventuras, primeira classe, você vai para lá, você vai procurar como é que chega lá, a rota, o caminho. Se a gente não sabe onde você vai estar, como é que a gente vai saber o caminho? Racional, Tomé, tá bem racional. Jesus falou assim, meu querido, tá olhando para o caminho, aí eu aqui. Eu sou o mapa, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou tudo que você vai precisar. Eu estou indo para a casa do Pai preparar lugar e você só vai chegar lá junto comigo. Eu é que vou levar você para lá, mas não é agora. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o caminho, amém? E em termos pessoais, agora a gente vai entrar num outro momento aqui do nosso seminário, em que nós precisamos compreender corpo, alma e espírito.
O que está rolando conosco? Em termos pessoais, qual é o nosso destino? Vamos desenhar para entender melhor. O destino da humanidade, da criação até a redenção. Criação, queda, trem está indo para o inferno, salta na estação da cruz, pega o outro trem e volta da criação à volta completa da redenção. Isso vai ser um super zoom in. A gente deu um zoom out no plano da redenção, agora a gente vai dar um zoom in para entender a pessoa do homem, corpo, alma e espírito. O que aconteceu conosco, o que está acontecendo agora conosco e o que ainda vai acontecer conosco. Como nós dissemos, saímos do Éden, entramos na morte, passamos pela cruz e agora estamos rumo à Nova Jerusalém, que é o novo Éden. Ou aquele lá mesmo que a gente não pôde ter acesso com a nossa carne, mas que temos agora acesso com o nosso espírito. Gênesis 1, 27. A gente vai entrar nessa... Vou tirar do plástico para não dar reflexo. Nós vamos entrar aqui, mais ou menos, a gente vai desenhar daqui a pouco, isso daqui, tá bom? Então, se você já tiver ele pronto aí, é bom. Só eu que estou curtindo esse cheirinho. É o cheirinho do almoço. Está em tempo ainda, quem quiser vir, está em tempo. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem como a sua imagem, Tselem, a imagem de Deus o criou. Como é que é isso? Com um espírito para abrigar o Espírito Santo de Deus. A divindade de Deus estava no homem, o homem foi criado à mesma imagem. Deus olhou no espelho. Foi lá, fez um monte de animal, tudo diferente. Aí ele olhou no espelho e falou, isso eu vou fazer igual eu. Ó, um nariz, cabelo, 2 orelhas, 2... Mas não é só isso, não vai ser só parecido comigo, seja lá como for isso, tá? Homem e mulher os criou. Gênesis 2, 27. Então formou Yahvé Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. De novo. E Deus fez Adão da Adamá. Deus fez Adão da Adamá. Deus fez o Adão da terra. Deu até o mesmo nome para ele. Então, tu é um terreno, um terráqueo. Ele fez um terráqueo, gente. Deus fez um terráqueo que saiu da terra. Aí Deus pega e sopra nas narinas o Neshama Haim. Agora, só para entender, Neshama Haim todo bicho tem. Todo ser vivente que respira tem Neshama Haim. Mas nem todos têm o Neshama Haim que saiu direto da boca de Deus para o seu nariz. Esse é o homem, a imagem e semelhança de Deus. E o homem passou a ser uma alma vivente, uma Nefesh Hayah. Agora, Nefesh, toda criatura tem também, ou quase todas. O que tem na sua alma? Tem seu coração, sua mente, seus sentimentos, pensamentos, emoções, vontade, consciência, subconsciência, inconsciência, livre-arbítrio, tudo, toda a sua maneira de interagir, a sua persona, a sua psique está dentro da sua alma. Você é diferente de você, que 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 é diferente de você. Você é uma alma, não tem outra igual. Se você tivesse um gêmeo também seria diferente, seria outro. O cachorro também é totalmente diferente. O cachorro tem sentimentos, pensamentos, emoções, ama, odeia, tem rejeição, sonha, e ainda mexe as perninhas no sonho, ainda chora, tem pesadelo. Todo ser tem alma, entre aspas, de alguma maneira. Mas não raciocina, você não consegue treinar um cão para resgatar alguém num incêndio? Cachorro é extremamente inteligente. Gato já não sei. Mas cachorro... Como assim
Sim, você está exercendo uma preferência? Não entendi. Gato é. Mas o cachorro tem alma. O que ele não tem é o sopro de Deus. Ele tem um sopro de vida, mas não saiu. Olha, pensa dessa maneira. Quando Deus pegou Adão, formou, tem uma imagem linda que está em algum lugar aqui, que é Jesus no Jardim do Éden, formando Adão. E aí ele falou assim, a minha imagem e semelhança, então tem alguma coisa no físico dele que reflete a pessoa de Deus. O físico, não sei como é que é o físico de Deus. Não vou entrar nessa teologia porque eu não entendo, tá? Mas quando ele sopra Adão, dentro de Adão, ele sopra a essência, a divindade. O homem é o único que pode participar da divindade de Deus. O homem é o único que tem um espírito que pode abrigar o Espírito Santo de Deus. O espírito do homem é um tabernáculo, é um receptáculo onde a pessoa, Deus, Espírito Santo, que é plenamente Deus, totalmente Deus, completamente Deus, 100% Deus, cabe no espírito do homem. E não mata o homem. No Éden, tô no Éden, tô no Éden. Não mata o homem. A essência de Deus está na humanidade. Toda a humanidade tem a capacidade de ter a divindade de Deus. Todos saímos de um homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus os abençoou e lhes disse: Deus vai dar para Adão o mesmo chamado que é dele, de governança e de multiplicação. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e governo, reinado, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, aves do céu, todos os animais. Aliás, na Bíblia você encontra o termo nefesh aplicado à criatura, só que o editor da Bíblia mudou, fofo, para a gente achar, sei lá, para a gente não confundir alguma coisa. Então, nefesh é traduzido como criatura, ao invés de alma, mas é alma, porque tem alma. Isso não é um problema para Deus. E em Levítico 17:11, é um termo extremamente importante, um texto importante, diz assim que a vida está na carne, certo? Sabe que palavrinha que é? Nefesh. A alma está na carne. E vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Por que Deus disse que não pode beber sangue? Porque quando você bebe o sangue, a vida está na alma. Você bebe a essência daquela alma. Não é para comer sangue de animal, não estou falando do seu churrasco mal passado, pelo amor de Deus. Ó Jesus. Mais um dogma. O animal, quando ele é morto, você vira ele de ponta cabeça, sai todo o sangue. Parou de respirar. Morreu. Já foi. Você está bebendo a alma do animal. Vai que é um cão raivoso. Misericórdia. Mas veja que Deus sempre tem alguma coisa a mais ali. Não é só uma regra chata para você. Ai, mas que chato. Por que eu não posso pôr o dedo na tomada? Porque você vai levar um belo de um choque. Por que eu não posso empinar a pipa debaixo do primário? Porque tu vai morrer. Tostado. Deus nos dá regras para nos preservar a vida. Não beba o sangue de um animal, especialmente vivo, porque você está bebendo a alma, o vigor, a essência daquele animal, que não é a essência de Deus. E se você beber a essência de outro homem, pior ainda. Caído. Enfim, não beba nenhum. Mas você entende por que Satanás prega isso e gera isso e faz isso com seus seguidores. Quanto mais corrompida for a carne humana, mais fora do escopo de você poder pensar e enxergar aquela cruz passando na próxima estação é.
Graças a Deus pelo Espírito Santo de Deus que rompe todas as barreiras das trevas para nos mostrar o caminho que é Jesus. Nosso problema é que nós dizemos não tantas vezes que aí nós endurecemos o nosso coração. Fica a dica. Pare de dizer não para Jesus. Cada vez que você diz não, você acrescenta mais uma peliculinha. Isso vai se tornando uma pedra. E aí, dependendo da intercessão que tem sobre a sua vida, Deus vai quebrar. Mas vai ser tão mais dolorido, tão mais doloroso. Ficou a dica. Muito bem. Somos corpo, alma e espírito, certo? O ser humano é composto de várias partes. Eu vou ficar no simples, do básico, macro, total aqui, porque tem um monte de subdivisão. Da última vez que nós ministramos isso, ainda tinha a mente e o coração, eu tirei, porque a gente não vai precisar lidar com isso no momento. Somos um tabernáculo dividido em partes. O espírito é o tabernáculo do Espírito de Deus. É a imagem e semelhança de Deus também. E a alma é quem de fato somos. E o corpo é o tabernáculo terreno. Eu já sei que eu balancei algumas coisas agora, porque nós aprendemos que nós somos o espírito. Quem eu sou é o meu espírito. Quem você é não é o seu espírito. Satanás não está brigando pelo teu espírito. Quando você morrer, o espírito volta para Deus. E você vai para o inferno. Satanás não está brigando pelo teu espírito, ele está brigando pela tua alma. Todo ser humano, por ser imagem e semelhança de Deus, tem um espírito que recebe e abriga o Espírito Santo de Deus. Sim, eu sou um ser espiritual e eu vou adorar em espírito e em verdade. Mas a minha eternidade, a minha pessoa é a minha alma. Eu posso passar a eternidade com Deus no paraíso, na Nova Jerusalém, ou simplesmente com Deus. Eu posso passar a eternidade sem Deus no Lago de Fogo. É a minha alma que vai. Eu sou a minha alma. Mas nós somos seres espirituais e por isso adoramos em espírito e em verdade, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus e Deus é espírito. Ok? Eu sei que eu já li livros sobre isso. Aliás, eu queria recomendar esse livro aqui. Immersed in Him. Imerso nele. Eu que traduzi, não sei se esse daqui é a minha versão traduzida ou se fizeram outra tradução. Imerso em Deus, do Emerson Ferrell. Muito, muito bom. Nos ensina algumas coisas. Eu nem sei o que ele fala do corpo, da alma e do espírito, mas eu me lembro que foi transformador na minha vida quando eu li esse livro. Saí para o povo ver. O espírito é o receptáculo, o tabernáculo do Espírito Santo. O corpo é o receptáculo, o tabernáculo da alma. Para a alma existir aqui num ambiente terreno, porque nós somos terráqueos, Adão feito da terra, o terráqueo feito da terra, a alma precisa de um corpo. Quando nós morremos e subimos com Deus, nós não temos o corpo, porque não está na terra. O ambiente terreno demanda um corpo que possa viver e interagir nesse ambiente. No Éden havia a fusão das dimensões. Estávamos juntos, era tudo junto ali. Eu sei que você parou para pensar e discutir comigo por causa do espírito. Volta. Anota. Não tem problema, eu posso estar errada. Sem problema. Anota e volta. Tô vendo todo mundo viajando assim nas suas bolhas. Volte. A alma precisa habitar num corpo porque foi criada para habitar num ambiente terreno. Quando nós morremos aqui na terra, se nós vamos para o Hades ou se nós vamos para o paraíso, nós vamos somente com a alma. O espírito sempre volta para Deus. A gente vai desenhar para ficar fácil. E o corpo volta para o pó. Mas o corpo é necessário. A alma precisa estar neste corpo para interagir e habitar e viver e existir neste ambiente terreno.
O espírito, ele é necessário para que a alma possa interagir no ambiente espiritual. Então, nós somos uma alma que tem um espírito que nos faz interagir com as dimensões do espírito e uma alma que tem um corpo que nos faz interagir na dimensão terrena. Vamos dizer que a alma morreu. A alma morreu, não, perdão. O espírito morreu, está morto em delitos e pecados, o Espírito Santo já não habita mais. Foi assim que nós nascemos. Nascemos com um corpo vivo, uma alma vivente, um espírito morto em delitos e pecados, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Assim nós nascemos, certo? Ok, onde que eu estava indo mesmo? Vamos dizer que nós... sim, lembrei. O meu espírito está aqui, ele não parou de existir, ele só não tem a presença de Deus. Logo, eu estou interagindo com as dimensões do espírito, com a minha alma e o meu espírito caído. Nós interagimos com as trevas, nós interagimos com demônios, nós até interagimos com Deus, mas não na sala do trono, a não ser que o Espírito Santo nos dê uma experiência pós-morte, mas não é o modus operandi comum. Agora vamos dizer que eu nasci de novo, o Espírito nasceu de novo, agora ele pode receber o Espírito Santo. Agora eu vou interagir com a plenitude de Deus, mas o meu corpo continua na jornada do envelhecimento para a morte. Vamos dizer que eu morri. A minha alma com o Espírito Santo e com o meu espírito vivo sobem para o paraíso. O meu corpo vai para o pó, ele aguarda. Vamos dizer que eu morri e fui para o Hades, não tinha Jesus, o espírito continuou morto. Minha alma vai para o Hades. Meu espírito volta para Deus, porque é o receptáculo do Espírito Santo, ele não vai ser corrompido nas chamas do inferno. O meu corpo volta para o pó e aguarda. Vou desenhar tudo isso, vamos desenhar tudo de novo agora, vamos ver se nunca mais vamos esquecer, hein? Não que vocês não soubessem já de tudo isso. Mas, uma outra coisa. Esses dois aqui vão passar a eternidade juntos. Aonde um vai, o outro vai junto. O espírito vai voltar para Deus quando nós morrermos. A alma e o corpo são eternos e vão passar a eternidade juntos. Aonde a alma for, o corpo vai atrás. Sim? Sim. A alma vai para o Hades, o corpo vai para o pó, mas na ressurreição vai ressuscitar de novo a pessoa inteira com seu corpo e com sua alma para o fogo do inferno, do lago de fogo. A pessoa foi salva, vai tudo para o paraíso, na ressurreição, desce todo mundo de novo para habitar na terra, na fusão das dimensões. Vamos desenhar. Nosso ser completo é eterno, isso faz parte do pacote imagem e semelhança de Deus. Vamos supor então que nós estamos plenos. Assim no Éden seria eternidade com Deus, corpo, alma, espírito, cheios do Espírito Santo, a pessoa da divindade, da criação está lá em nós. Perfeito? No Éden não havia morte, o ser completo do homem permanecia com Deus por toda a eternidade. Mas por causa da queda, nós temos dois destinos. Por causa da queda, nós temos dois destinos. Tá vendo que o espírito está morto em delitos e pecados aqui? Ele está mais escurinho. Se você não está vendo, já estou te informando. Depois da queda, nós já nascemos com a eternidade garantida, sem Deus, sem o DNA do Pai, no lago de fogo. Nós nascemos com o espírito já morto em delitos e pecados. E nós precisamos encontrar o caminho, que é Jesus, para voltar ao desígnio original da criação no Éden. E o Espírito Santo é quem nos ajudará a encontrar esse caminho de volta.
Mas o que acontece quando morremos aqui na terra? Vamos desenhar. A partir da morte do primeiro Adão, quando nós morremos, desse lado da eternidade, o espírito sobe, volta para Deus, porque ele é a casa de Deus que estava no homem. O corpo vai para o pó da terra. Nós temos uma dimensão espiritual e temos uma dimensão terrena. E a alma vai fazer o quê? Se ela não escolheu Jesus, ela desce para o Hades. E eles vão esperar ali. O corpo vai esperar no pó da terra e a alma vai esperar num lugar espiritual, sobrenatural, uma outra dimensão. Ela vai aguardar ali também. Vamos dizer que a alma escolheu Jesus. Ela escolheu Jesus, o espírito subiu, a alma subiu. E ela precisava de um corpo espiritual, que é o corpo de Cristo. E ela está no paraíso, numa plenitude, mas ainda sem o corpo que foi para o pó. O corpo continua no pó. Mas ela tem o corpo de Cristo. E ela transita no paraíso, quase que numa plenitude, mas ainda sem o seu corpo. Porque ela está no paraíso, ela não está na terra. Quando ela voltar para a terra, ela vai precisar do corpo dela de novo. Lembrando, o espírito é o receptáculo do Espírito Santo e o corpo é o receptáculo da alma e eles vão passar a eternidade juntos, onde quer que seja. Vamos supor, o que eu estou supondo aqui? Segunda vinda de Cristo. Então a gente já sabe o que acontece hoje. Hoje morreu ou sobe ou desce, alma no Hades ou alma no paraíso. O espírito sempre sobe e volta para estar com Deus e o corpo sempre desce para o pó da terra. Mas o que vai acontecer na segunda vinda de Cristo? Tem gente na terra, tem gente no paraíso e tem alma na terra, alma no paraíso e alma no Hades. Vamos no primeiro cenário. A pessoa foi salva. O que vai acontecer? Glória. Vai acontecer muita glória. Eternidade com Deus. Aconteceu o quê? A ressurreição do corpo. O corpo estava morto no pó da terra, ele ressuscitou. Ele ainda faz parte do corpo de Cristo, porque ele voltou para a divindade. Ele voltou para a intenção da criação, que era nunca sair do corpo de Cristo. Vestidos e revestidos de Cristo. Ele é o nosso tabernáculo, nós habitamos nele e ele habita em nós. A fusão das dimensões, céus e terra se juntaram, aquilo que é o corpo juntou de novo com o espírito, tudo nas dimensões, tá? Tudo aqui. Agora nós estamos andando sobre as águas, atravessando paredes, nós estamos fazendo o que Jesus fazia no seu corpo glorificado. Isso é a eternidade que começa no milênio conosco aqui, para nós aqui. E nós estamos num lugar que mudou de nome e se chama agora Nova Jerusalém. Ela desceu sobre a terra. A Nova Jerusalém desce, ela não sobe. Se você me responder que a Nova Jerusalém sobe, é porque a sua caixa doutrinária precisa ser aberta, porque está escrito que ela desce. Mas muitas pessoas dizem, ela sobe porque estão pensando no arrebatamento e viver eternamente na dimensão paraíso. Mas a Bíblia não diz isso. Então abre a caixa, que a gente vai estudar isso no seminário que vem, daqui a 2 semanas, anota na sua agenda. Próximo cenário, Jesus veio, segunda vinda, e a pessoa não aceitou a Cristo. O que vai acontecer? Boa pergunta. Vamos lá. Eles vão passar juntos a eternidade, certo? Jesus veio, segunda vinda. Eles vão aguardar por 1000 anos, durante o milênio, eles estão de molho. A alma está no Hades e o corpo continua no pó da terra. E depois do milênio, o que vai acontecer? A ressurreição dos mortos para todos. E depois da ressurreição dos mortos, juntou o corpo e a alma de novo, o que eles vão fazer?
Eles vão diante do grande trono branco, eles vão para o juízo. Alma e corpo são eternos. O que está escrito lá em Apocalipse 20? Todos comparecerão diante do justo juiz para serem julgados. Versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta. 12. Vi também os mortos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, tudo que nós estamos fazendo hoje. Acordou, respirou, sonhou. Tem anjo lá escrevendo absolutamente tudo que nós estamos falando, pensando, fazendo. Livros se abriram e outro livro, o livro da vida. Então tem o livro da sua vida, onde registram as suas obras e etc. E o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. 13. A morte e o Hades, esses dois já estavam mortos, um estava no Hades e o outro estava no pó da terra. A morte, esse negócio que aconteceu por causa do pecado de Adão e que o homem entrou nesse trem da morte, gostei do nome do trem da morte. O homem entrou no trem da morte, o trem da morte vai ser jogado no lago de fogo. E a alma e o corpo vão ser julgados. Vai tudo para o lago de fogo. Eles são julgados segundo as suas obras. Versículo 14. Então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Deus estabeleceu princípios. Esses princípios não podem ser violados. Deus estabeleceu princípios físicos que nos ajudam a compreender princípios espirituais. Por exemplo, a lei da gravidade. Se você sair aqui e pular lá embaixo, a lei da gravidade, tudo é atraído para o centro da Terra, certo? Todo objeto, ele é atraído para o centro da Terra. Ele é atraído para baixo. Pense nisso, nós nascemos, quando Deus nos colocou para fora do Éden, nós começamos a ser atraídos para o lago de fogo, para a morte. Nós somos atraídos para o centro da terra. O corpo quer a terra, ele quer voltar para o pó, porque ele já não tem a essência da vida que faz com que ele viva, violando ou sendo maior do que esse princípio da gravidade. Jesus andou sobre as águas, ele viola, ele é maior do que a lei da gravidade e a lei da viscosidade, ele é maior do que todos os princípios físicos. Ele atravessa estruturas sólidas. Ele come um peixe num corpo que está com a fusão das dimensões e aí ele atravessa aquela parede e o peixe estava dentro da sua barriga. O poder de Deus transforma o que é físico. Quando nós entramos no trem da morte, nós passamos a ser atraídos para a morte, para o sepulcro. A partir do momento em que nós ressuscitamos dos mortos, a Nova Jerusalém desce, Deus vai restaurar esta criação e nós estamos acima dos princípios físicos. Assim como Jesus é o Senhor do sábado e Ele é maior do que o sábado, nós que temos a divindade de Deus, ao chegarmos, depois da transição, na nova era, no novo tempo do milênio, nós também seremos maiores do que certos princípios que Deus estabeleceu. Mas Ele não viola os princípios que Ele estabeleceu. E se eu quiser hoje continuar no trem da morte e me jogar do 14º andar, a terra vai me chamar, o sepulcro vai me chamar. Não é maldade de Deus, é proteção de Deus. Quando Ele diz para você, não mate, não roube,
Não minta. As tuas obras estão sendo escritas. Quando Ele envia alguém para falar de Jesus para você, quando você é enviado para falar de Jesus para alguém, é porque essa vida está no trem da morte. E esse trem, ele é atraído para o sepulcro. Não é maldade de Deus Ele querer nos alertar. Ele criou isso. Nós violamos, nós insistimos em enfiar o dedo na tomada e vai dar choque. Ele falou, não enfia o dedo na tomada, e nós queremos enfiar o dedo na tomada. Nós não fomos criados para viver longe dele, para viver fora dele, para viver sem ele. E o que acontece nos dias de Noé, o que acontece nos dias de Babel, vai acontecer nesses últimos dias. O homem está cada vez mais achando que pode viver sem Deus, mas foi Deus que o criou. E Deus o criou para ter a vida do próprio Deus. Nós queremos ter a vida de Deus sem Deus. E nós estamos brincando com fogo, e é um fogo eterno. 1 Coríntios 15 fala que a morte terá fim. Mas quando será esse fim? Quando é que esse trem vai chegar no lago de fogo? Porque eu falei um monte de coisa aqui, você está falando, mas aonde está isso na Bíblia? Então vamos ver aonde está na Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual. Versículo 22. Pode. Fala que quem não for achado escrito no livro da vida. No caso de que fala em pecar contra o Espírito Santo, que não Se não tiver, não está escrito lá a pergunta foi, já fez a pergunta? fala sobre alguém que já esteve. A pergunta foi, eu não ia fazer perguntas agora, mas... Salvo e perdeu a salvação, então é apagado também? A pergunta é, eu posso perder a salvação? Essa é a pergunta? Não, se pode ser, Se já está escrito e pode ser... A pergunta é, o meu nome pode ser apagado do livro da vida? Apocalipse. Apocalipse. Resta eu achar agora. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas o confessarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O inverso é real? Se não vencer, riscarei. Se vencer, não riscarei. Mas é lógico que esse texto não pode andar sozinho, ele tem que andar com muitos outros. Então a gente tem que ir lá em Hebreus e ver aquele que foi participante do Espírito Santo e me negar e desistir de mim, não tem volta. Então nós precisamos juntar, não é o nosso tema de hoje, mas eu diria, pelo sim, pelo não, vigia, vigia. Porque uma vez salvo, sempre salvo é muito simples, muito conveniente. Enfim, vamos garantir a nossa salvação todos os dias. Porque Paulo diz que nós estamos trabalhando a nossa salvação, que é o processo de santificação. E a tua fé, ela resulta em obras. Sem as obras, a fé é morta, porque a fé vai resultar em obras. Por isso são as obras que são escritas, não é a fé, porque o que você crê reflete no que você faz e como você vive. E Deus pode olhar e você pode falar que você crê quanto você quiser. Se a tua vida não reflete a tua fé, Deus está olhando o teu coração e está vendo que não tem nada de fé ali. Enfim, vamos voltar aqui para o assunto da morte ser tragada e quando ela vai ser tragada. 1 Coríntios 15, versículo 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, em Adão, todo mundo saiu do paraíso e morreu. Nós precisamos de um segundo Adão e quem passar pelo segundo Adão vai ser vivificado. A vivificação só vem por meio de Cristo.
Cada um, porém, por sua própria ordem. Primeiro Jesus, primeiro Cristo, primeiro Messias. Ele é a primícia da ressurreição. Depois os que são de Cristo, quando? Quando é que vai acontecer essa vivificação que é a ressurreição? Na sua segunda vinda. E então, depois disso, pode vir o fim. Então virá o fim. Quando que vai ser esse fim? Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Então para tudo aqui. Quando que é esse fim? Quando que Jesus vai entregar o reino para o Pai? Quando que ele vai destruir todo o principado, toda a potestade e todo o poder? Lá no juízo do grande trono branco. Um pouquinho antes. Porque Satanás está preso. No milênio todo Satanás está preso. Não foi destruído. Quando que o reino vai ser entregue ao Pai? No fim do milênio. Quando Satanás for lançado no lago de fogo. Porque convém que Jesus reine. Quando ele vai reinar, de fato, aqui na terra? No milênio. Até quando? Até que ele derrote todos os seus inimigos e os coloque debaixo dos seus pés. E o último inimigo que vai ser aniquilado, quem que é? Que a gente leu agora há pouco. É a morte. Onde ela vai ser lançada? No lago de fogo. Quando que isso vai acontecer? Lá no juízo do grande trono branco, no fim do milênio. Versículo 50. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Olha isso. Carne, sangue, alma. A alma está no sangue. A alma e o corpo não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Se a alma está corrompida, ela não pode entrar na incorrupção, onde não tem corrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos, ele está falando com crente aqui, né? Nem todos dormiremos, nem todos os de Cristo dormiremos, nem todos os de Cristo morrerão fisicamente. Nem todos vão voltar para o pó da terra. Nem todos vão ter um acidente, nem todos vão envelhecer e vão chegar na morte. Mas todos seremos transformados. O corpo e a alma, tudo vai ser glorificado. Todos, em algum momento. Mas alguns já vão ter morrido, vão passar pela ressurreição, e os que não morreram, porque nem todos morreremos, seremos transformados na hora. Como é que vai ser essa transformação? Num momento, num abrir e piscar de olhos, porque vai acontecer o brado do anjo, o grito do Messias, o som da trombeta, e todo olho o verá. E então, a sua proximidade vai fazer com que os sepulcros, que a terra, que atrai a pessoa para a morte, no trem da morte constantemente, a terra vai falar, não, 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 a vida chegou, e vai expulsá-los do sepulcro. E eles vão ressuscitar dos mortos. Depois, qual é a ordem? Nós, os que ainda estivermos vivos nesse momento, seremos num piscar de olhos transformados. Pá! E então, todos subiremos para encontrar com Ele nos ares. Por que isso precisa acontecer? Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Essa carne já não pode mais se corromper. Ela não pode mais voltar para a terra, exatamente. Mas aqui ela está falando da alma. A alma não vai mais poder se corromper e o corpo mortal vai se revestir de imortalidade. É necessário. E quando esse corpo corruptível, a alma, se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então eu vim para Jesus, tragada foi a... Não, ainda não, mais ou menos. Caminho. Tá mais um pouquinho. Porque ainda falta o teu corpo e Deus vai realizar essa obra completa. Assim como era na criação, o desígnio perfeito de Deus, a plenitude de Deus habitando no homem, assim será novamente.
Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão, o teu ferrão, o teu veneno? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. A lei mostra para você aonde você não pode pisar. Ela te diz se está certo ou se está errado. Ai, mas é uma pessoa boa, conforme Jesus. A bondade de fato só vem de estar em Cristo. Bom é Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Graças a Deus você não precisa permanecer nesse trem da morte. Graças a Deus. Porque Ele nos dá a vitória por intermédio da transação comercial que Jesus fez para satisfazer o requisito jurídico da lei. Glórias a Deus. Obrigada, Jesus, pela tua bondade, pela tua fidelidade, porque o Senhor tem esse destino glorioso para nós e nós estamos chegando perto desse tempo. Aleluia. Resumo: a morte será totalmente aniquilada quando? Somente na última fase do plano da redenção. O plano da redenção tem 3 fases. Ela vai ser aniquilada depois do grande trono branco.